Eu acho que, assim, apesar de ser difícil pelo volume, a carga de trabalho que tem, eu acho que é um lugar que é possível curtir, assim. Eu vejo muita gente se lamentando de ter restaurante. E eu tava entrando num caminho assim, sabe? Puta, restaurante, esse peso, isso aqui, tá. E eu falei, eu não posso passar minha vida assim, cara, me lamentando de ter um negócio. Sim. Só porque ele me dá dinheiro no final do mês, né? Quando dá, né? Mas não só por isso. Tem que ser um negócio que eu curta, velho, sabe? Sim. Então eu fui moldando também minha cabeça para entender que, cara, eu posso curtir ter o meu restaurante. Uhum. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o maior podcast para donos de restaurantes do Brasil. Eu estou em Curitiba no terceiro episódio da nova temporada do nosso podcast Donos de Restaurantes na Estrada. E eu trouxe aqui hoje um convidado que é um ícone da gastronomia do Brasil e também aqui de Curitiba, Beto Madalosso. Seja muito bem-vindo, Beto. Que prazer ter você aqui na sua casa, né? Porque eu estou em Curitiba, mas é um grande prazer estar aqui batendo um papo com você, amigo. Prazer, agradeço pelo convite e obrigado pelas palavras. Ícone do Brasil, eu não sei se eu tô nessa moral, mas tudo, vou aceitar. Vamos entender agora então por que eu chamei o Beto aqui de ícone da gastronomia do Brasil. Beto, conta um pouquinho sobre a sua relação com restaurantes e quantos negócios você conduz hoje aqui em Curitiba. Então, assim como você, né, eu sou filho de dono de restaurante, né? Eu nasci em 78 e nasci nesse cenário que já existia restaurantes. Meu pai, junto com meus tios, tem restaurante desde 1950, de 1963, na verdade. Eles chegaram em Curitiba em 50, em 63 começaram o velho Madalosso, que era Madalosso. Depois que abriu o outro Madalosso, virou o velho Madalosso e o novo Madalosso. Aí tem mais um que é o Fadanelli. Enfim, e a família toda, né? Meu pai mais os 5 irmãos, são 6 irmãos no total. Todas as casas são em volta do restaurante. Então eu digo que a gente nunca teve muita noção da separação entre trabalho e casa, porque você sai de casa, você está dentro do restaurante. E aí eu digo que o jardim de infância nosso ali, o nosso playground ali era o estacionamento, era brincar ali, era dentro do restaurante, era ficar com os garçons, era esse cenário todo, assim. Eu acho até, assim, o Madalosso ganhou uma projeção muito grande porque um restaurante cresceu demais e ficou conhecido porque em 94 o Guinness Book classificou o Madalosso como o maior restaurante do Brasil e tal. Mas assim, a minha história como filho do dono do restaurante, depois como dono do restaurante... Quantos lugares tem lá, Beto? Só para as pessoas terem uma dimensão do tamanho do restaurante Madalosso. Tem 4.600 lugares. E o velho Madalosso começou, era meu pai como garçom, minha tia cozinheira, e um tio meu era recepcionista ali, ficava na porta e tal, que era, né, ele era mais desenvolto assim. Os 3 só eram 24 lugares. Começou com 24 lugares. 24 lugares. E hoje o novo Madalosso tem 4.600 e o velho, esse começou com 24 lugares, deve estar com uns 350 lugares, eu acho. Para você, líder, que começou a escutar esse podcast aí, ó, tá aqui no início da história do Beto ainda, o que eram 24 lugares se tornaram quase 5.000 lugares. Impressionante, Beto. É bom colocar um parênteses aqui, tipo, não façam isso em casa, porque eu até brinco, se meu pai chegasse hoje no Sebrae com um plano de negócio e falasse assim, eu quero abrir um restaurante com 4.600 lugares, os caras prendiam ele. Não existe isso. Tá maluco. É muito de muitas ocasiões ali. O Madalosso virou rota de turismo durante um tempo, depois muitos eventos, casamento, evento político, não sei o que. Isso mantém o restaurante cheio, todos os salões cheios, né? Enfim, então, minha vida se deu ali. E o que eu ia falar, assim, apesar do tamanho do restaurante, é filho dono do restaurante. Você vive essa rotina, né? Essa coisa assim de o pai, a família sempre trabalhando. Sábado, domingo, segunda, terça da noite, né? Um restaurante familiar que abre todos os dias no almoço, todas as noites também, fecha domingo à noite, mas daí o outro abre, então está sempre funcionando. Então, tanto que amigos meus, feriado, agora é carnaval, não sei o quê. Eu falo, nunca sei direito, assim, sabe? O que é feriado? Porque pra gente sempre era dia de
de trabalho, família envolvida, não tinha essa programação de agenda que as pessoas têm. Enfim, eu nasci aí, fiz administração de empresas, né? Eu não sabia muito o que eu queria, então fui na administração mesmo, acabou servindo para mim, porque eu sou gestor dos meus negócios hoje, acho que ajuda bastante. E trabalhei muito tempo com a minha família, com meu pai, até que eu vi que puta, ali não. Eu comecei a quebrar a cabeça com meu pai, então eu falei, eu preciso sair. E nesse desejo de, será que eu sei fazer isso? Será que mesmo depois de ter trabalhado, né, aí eu comecei com uns 16, 17, me envolver ali e tal. Quando eu estava com uns 28, falei, será que eu consigo fazer o meu próprio negócio? Porque não quer dizer que você tem toda essa bagagem ali que você vai acertar, né? E aí fui para esse primeiro desafio, já estava com 29, abri a Forneria Copacabana, um restaurante de, tinha lá uns 200 lugares mais ou menos, que já é um negócio grande, se pensar no... Né? Você começou com um negócio de 200 lugares, cara, que massa. E daí falavam isso para mim, assim, você é louco, cara, 200 lugares, para que tão grande? Eu falei, mas olha de onde eu venho, meu, isso aqui é minúsculo, né? Aluguei uma casa muito bacana. Grande ou pequeno depende da sua referência. Depende da referência, lógico, que tinha lá, acho que eu tinha uns 18 funcionários, não lembro e tal, só abria à noite. E aí comecei bem cheio de desafio também, um monte de problema e tal, aquela coisa. E isso foi em 2011. Em 2014 eu abri o segundo, que era uma filial, chamava Forneria Copacabana também. Ia muito bem o primeiro, quando eu abri o segundo, eu afundei, assim. Afundei por erros meus, assim, depois a gente pode até falar um pouco sobre eles, e porque veio uma crise econômica em 2015, né? Lembra? Lembro 2014, bem. Copa do Mundo para restaurante não é bom. Eu acho que é bom para bar, assim, restaurante, não tem televisão e tal. Aí vem eleições, era Dilma Aécio, não sei o que, e vinha pintando uma crise econômica. Eu estava com o restaurante novinho, né? Abri em fevereiro de 2014. Final do ano, pinta a crise e eu tinha daí 2 negócios, competiam entre si, era muito mais caro para tocar. Mudei de enquadramento tributário, saí do Simples, fui presumido, pum, fundou. E fiquei 1 ano e meio em prejuízo, assim. Aí meu pai entrou e me ajudou. Né? Coisa que tem gente que não tem, eu sei. Essa possibilidade, esse privilégio. Meu pai me socorreu ali durante 1 ano e meio com o empréstimo que eu tinha feito, e aí as coisas começaram a voltar, e acerta, e muda o almoço, põe buffet, enfim. E voltaram a funcionar. E aí, estou contando um pouco rápido assim dessa trajetória, em 2019 eu abri uma pizzaria, já num formato cara de crise, assim, pequena, né, um aluguel mais baixo, bem enxuta, tinha 50 lugares, e acabou que foi o melhor negócio que eu fiz até hoje, assim, porque... pela lógica toda dele, assim, quando eu falo melhor negócio não é o que fatura mais, mas é o que dá mais resultado. É muito sólido, assim. Em 2020, uma filial do Madá, essa é a pizzaria, daí abri a filial do Madá, no meio da pandemia ali, podia construir e tal, abre, fecha, não sei o quê. Essa não foi tão bem. E agora, fazendo 1 ano agora, nesse mês, o Sambiquira, que é um bar que eu abri agora recentemente, que vai bem, assim, né? E teve o último que eu abri o ano passado, já fechei, que é a Trolha, que é uma invenção, uma lojinha. A história da Trolha é muito boa, daqui a pouco você vai ter que contar pra gente. A Trolha. Eu conheço, mas não sei se as pessoas que estão nos assistindo conhecem esse nome aí, ó. Nem sei o que você pensou, mas é exatamente isso aí mesmo. Daqui a pouco o Beto vai contar. Mas como assim já fechou, Beto? Não entendi direito. Acabou a Trolha? Não, ela continua no delivery. É que eu escolhi um ponto errado. Eu quis fazer a produção no local e daí a gente teve muito desafio com isso. Não era um lugar com muito fluxo de pessoas, então ela já funcionava no delivery. Eu quis abrir uma loja e eu não consegui fluxo de pessoas, eu voltei só para o delivery. E ela continua uma marca, ela existe, a gente vende tudo. Eu quero possivelmente retomar um dia, mas agora eu cansei um pouco. Dá umas cansadas, né? Mas dá sim, sem dúvida. Cansa direto. Só dono de restaurante que sabe o que é isso. Mas a Trolha já existia antes, no delivery, já existia, já é um papo de rede social há muito tempo, né? Mas tem o Carlo Restaurante, que você não contou aí. Não, é que o Carlo, na verdade, durante a pandemia, o Carlo era a Forneria Copacabana, eram 2. Na pandemia, eu mudei o nome do Carlo, da Forneria para Carlo. Eu tenho isso assim, cara. Eu não sou um administrador muito
eu diria convencional até, que planeja as coisas, assim, eu faço na intuição, assim. Então chegou a pandemia, eu falei, cara, as pessoas, sei lá, depois que isso passar, né, aquela tentativa nossa de acertar, assim, acho que as pessoas vão buscar uma comida um pouco mais, um negócio mais comfort food, sei lá, eu não gosto muito dessa palavra, mas assim, alguma coisa assim, mais acolhedora e tal. E eu fui para dar uma identidade mais italiana para o meu negócio. Me arrependi. Eu fiz errado, era um nome forte, eu tinha um registro dessa marca, ainda tenho, na verdade. Quis fazer uma homenagem ao meu pai. Meu pai chama Carlos Roberto Madalosso, eu me chamo Carlos Roberto Madalosso Filho. Então é o Carlo e o Carlito, que é junto, assim, né? O café e tal. Quando eu contei pro meu pai, eu falei, pai, pô, eu vou mudar o nome. Já estava tudo resolvido, tinha feito marca nova, totem, tudo. Vou chamar de Carlo. Mas que nome horroroso que você escolheu. Puta, nem ele gostou, velho. E também acabei perdendo uma marca que por tentativa. E quando você vê, né, o mundo volta ao normal depois da pandemia, assim, é tudo quase que a mesma coisa. Eu acabei perdendo a força de uma marca, assim, eu achei. Mas tá igual o restaurante, assim, as pessoas vão, ele tem crescido, isso não... eu vi que eu perdi um pouco dessa força, mas o negócio em si tá igual, assim. Beto, você está me contando uma coisa que me chama muita atenção e eu quero abrir esse parêntese aqui pro nosso ouvinte. O Beto vem de uma família, assim como eu venho, de uma família de donos de restaurantes. Você está contando sua história e eu estou lembrando da minha, porque eu também montei um primeiro negócio, montei um segundo, os dois deram certo, com uma dificuldade muito grande no início, mas meu terceiro negócio foi um negócio que eu quebrei em menos de um ano. Eu tive uma dívida de mais de R$1 milhão, eu não consegui pagar essa dívida. Eu tinha um pai também que podia me ajudar, mas por vergonha, por orgulho, eu não quis pedir essa ajuda e eu sofri muito com isso. E aí o que eu quero trazer aqui é que mesmo nós tendo sido criados em uma família de donos de restaurantes, ter uma experiência prévia, a gente erra muito mais do que acerta. Você está me contando vários erros e isso é incrível para o dono de restaurante ouvir, porque as pessoas que estão lá do outro lado, muitas vezes elas pensam, será que o Marani só acerta? Pô, o Beto tem vários negócios de alimentação, tem vários restaurantes, será que o cara só acerta? Ah, mas para ele é fácil, porque ele é filho de dono de restaurante. E na verdade, Beto, é muito difícil montar um negócio, conduzir o negócio por alguns anos e fazer com que esse negócio prospere. É muito difícil, né, Beto? Cara, o que eu gosto, a diferença da nossa fala, né? O mineirinho fala assim, tranquilo, e eu aqui a pá, vou tentar falar mais devagar se eu conseguir. Assim, você falando isso, eu acho que tem muitas maneiras de avaliar, assim, né? Por que uns acabam dando mais certo que outros, ou por que não necessariamente a gente vindo de uma família que tem negócios e ter aprendido aquilo, que a gente aprende aquilo, é seguro que vai ter sucesso, assim. Eu acho que e eu acho que isso tem a ver, assim, muito... acho que os restaurantes, eles são muito de ocasiões diferentes, assim, né? O Madalosso tá num cenário e nasceu numa época, num bairro turístico que as pessoas e que vários outros restaurantes nasceram ao redor. Tinha muitos restaurantes, era um destino turístico gastronômico em Curitiba. De um tipo de gastronomia super limitado na questão de variedade, assim, era um cardápio muito limitado, uma comida bem feita, mas assim, era uma comida, digamos, pobre de ingrediente mesmo, assim. Por quê? Porque é uma família pobre que faz aquilo com o que encontra, que pode vender e tal. E naquele cenário funciona. Então eu venho de uma situação bem diferente, numa outra época, vou colocar meu restaurante em outro lugar da cidade, com muitas outras referências na minha cabeça sobre negócio, com outro tipo de gastronomia, e você se depara com... né? Então, tanto é que, quando eu falo com meu pai, às vezes, ele fala assim, eu acho muito mais difícil fazer o que você faz do que eu fiz. Mas eu, quando olho para o negócio dele, que é muito maior que o meu, e o crescimento que ele teve, e a vida que ele levou, que eu acompanhei, eu vejo que ele teve muito mais desgaste na vida dele do que eu tive. Muito também porque eu acho que eu tenho, né, já essa plataforma que me coloca... Né, ser filho dele já me coloca numa situação um pouco diferente da vida mesmo. Mas assim,
eu olho e acho muito mais desafiador o que ele fez. E ele fala, se fosse hoje eu não conseguiria fazer. Você vê que coisa doida, né? Se fosse fazer o que você faz, eu acho que eu não conseguiria fazer. E vice-versa, talvez. Por isso que é tão difícil comparar, né, Beto? Comparar a época do seu pai, que na minha visão, na verdade eu tenho o mesmo direcionamento que você. Meu pai foi um cara que dormiu, acordou, sonhou com restaurante a vida toda. A vida do meu pai foi trabalhar com restaurantes. Na minha infância eu lembro que a gente queria viajar com meu pai, eu queria que meu pai fosse me assistir jogando bola e nunca tinha tempo, era sempre trabalho, trabalho. Quando você me conta que brincava com os garçons, eu me lembro também que na infância os meus amigos eram os garçons da pizzaria, então eu sempre ia para casa de um garçom, ia para casa de um outro que me recebia, que brincava, porque o meu mundo era o mundo de restaurantes. Então é difícil comparar as épocas, porque hoje a gente tem algumas dificuldades diferentes, alguns desafios diferentes do que eles tinham há alguns anos atrás, mas de toda forma o que eu acredito é que a gente está vivendo em uma grande era, uma grande época. A gente tem um privilégio muito grande de muita informação, um privilégio de muitos acessos que os nossos pais não tiveram, né? Eu acho que tem isso. E acho também um pouco pelo exemplo, fala assim, será que, você olha para o teu pai, eu olho para o meu, para minha família, será que eu vou passar minha vida assim, nesse volume de trabalho que eles têm? E aí eu acho que vem um estalo e você faz isso, e eu procuro fazer meus negócios, que é o quê? Eu preciso profissionalizar isso aqui. Sim. Então, como é que eu vou crescer? Como é que eu vou expandir meus negócios e não vou morar dentro do restaurante como eu vi minha família morando, né? Sim. Literalmente, né? Porque a casa é dentro, como eu falei, dentro do estacionamento. Sim. E assim, eu acho que é um desafio tão grande você profissionalizar um restaurante, porque é um negócio que é diferente sei lá, de uma rede de farmácias, eu costumo dizer. Sim. O restaurante tem muito de uma coisa artesanal. O restaurante é um artesão que está ali atrás. É uma pessoa que está abraçando todo mundo, que está fazendo a comida, que isso e aquilo. Como é que você sai desse papel, né, do dono que está ali abraçando todo mundo, abraçando os garçons, convivendo essa vida, que é a extensão da nossa casa, para um lugar que não vai mais ter isso? Sem perder isso, né, que a gente não pode perder. Então, cara, para mim, é muito desafiador ter um restaurante, mas acho que é muito mais desafiador você conseguir ter 3. Eu acho que esse salto, ele tem muito truque aí dentro, assim, sabe? Que a gente se depara. Então, porque o ter é aquilo, como eu falei, extensão da casa. Como você receber uma pessoa em casa, atender bem, abraçar, não sei o que, tal, é a essência nossa, é o poder nosso de carisma e fazer tudo isso. Para fazer esse passo para frente depois, não é mais você, né? Como é que você põe isso na ponta lá depois? Eu acho essa mudança... Então vamos falar sobre isso, sobre os desafios de restaurantes. Você que é uma pessoa tão experiente nesse nosso segmento, o que você enxerga como grande desafio ou grandes desafios para um dono de restaurante? Não, eu acho que é isso, assim, esse negócio de você conseguir ter alma nas casas, porque para mim a alma é algo que abraça, né? Sim. Sem você estar presente, você conseguir colocar essa alma lá dentro. O que, quando eu penso no papel que eu tenho nos meus negócios, assim, eu acho que é isso, assim, é colocar minha impressão digital, colocar quadrinho, sabe? Colocar aqui um negócio aqui, essa luz aqui, como é que tá, e quem vem, o que sente a pessoa. Eu sento, como no restaurante, eu fico pensando, por que o cara volta aqui? Ele senta aqui, ele vai comer, tem que estar boa a comida, tem que estar um cardápio bem pensado, o preço está bom. E o cara senta, por que ele quer voltar? Essa é a grande pergunta, Beto. Essa é a grande pergunta. Nos episódios anteriores que eu fiz aqui em Curitiba, eu perguntei pro Thiago, perguntei pra Mari, o que você tem que o seu concorrente não tem? Qual é o seu diferencial competitivo? O que você acha que realmente você tem como uma razão principal para o seu cliente voltar? Você, Beto, nos seus restaurantes, o que você acha que você tem? É uma pergunta difícil, né? Eu acho que identidade mesmo, assim. E eles, assim, eu tô falando de 4 negócios, com 4 identidades diferentes. Sim. E como que você, assim, porque não é uma rede do mesmo negócio. Sim. E como é que eu construo, então, 4 identidades diferentes? Eu acho que tá muito aí, assim, sabe? Essa coisa de você ter essa personalidade em cada lugar.
as pessoas querem ver essa identidade, assim, eu acho. Ele quer entrar ali e falar, cara, isso aqui tem... Eu curto. Eu curto esse, eu curto 40 restaurantes, né? Esse é um dos que eu tá na minha lista para voltar, assim, porque ele tem identidade. Comida boa, lógico, né? Sim. O cara come mal e não volta. Um atendimento leve, cortês, feliz, né? Tem um negócio de atendimento que... assim, o treinamento do atendimento para mim é uma coisa meio paradoxal, assim, né? Porque tem que treinar, mas eu também não quero que seja formal. Eu não quero que seja protocolar. Porque eu não quero que pese o atendimento, assim, que fique uma coisa robotizada. Você vê aí, quando a gente expande, a tendência dessa expansão é robotizar, é criar protocolo, é criar regra demais. Que ponto é esse que eu não posso ultrapassar senão fica chato? Então... É extremamente difícil. Você está contando isso, eu lembro do João Branco da McDonald's em uma conversa, eu vi o João falando exatamente isso, que quando ele assumiu a vice-presidência de marketing do McDonald's, uma das alterações que ele queria fazer era justamente treinar a equipe, mas sem que essa equipe fosse robotizada. E ele fez um piloto e no primeiro restaurante que ele testou isso, as vendas aumentaram em mais de 30%. Então, os vendedores poderiam ser eles mesmos, mas com qual direcionamento? Porque não basta dizer, olha, você pode ser você mesmo, porque por mais que cada um tenha ali um carisma diferente, tenha uma forma de abordar diferente, é necessário ter também um padrão. Afinal de contas, se você não tiver esse padrão, dificilmente você vai conseguir chegar à excelência. Então, como padronizar sem que você... Padronize. É exatamente isso. É difícil, assim. Tem uma coisa que eu falei agora, faz um ano que eu tô com sambiquira, tô com sambiquira aberto. Porque sabe que é o sambiquira, né? Parte do frango que é. Sambiquira é o cu da galinha, né? Aquela pelezinha, aquela pontinha em cima da cloaca, sei lá, né? Não sabia. Aquele pedacinho que faz um biquinho, assim, é o cox. Eu ia falar que tô com sambiquira aberto aqui, mas o sambiquira tá aberto faz um ano. E eu lembro no começo, um ano atrás, né? Numa primeira conversa com a equipe, que veio assim um papo assim, aconteceu, ó, a gente tá aqui, a gente trabalha todas as noites, nesses horários que as famílias de vocês às vezes estão lá curtindo, vendo televisão em casa e tal. Sim. E isso é puxado, é pesado. Só que a gente tem um privilégio de trabalhar com isso, que é que a gente poder curtir e se soltar junto com o cliente. Num bar, assim, você pode não sentar e ficar amigo, não é isso, mas é divertido trabalhar num bar. Assim, você pode relaxar, você pode curtir o trabalho, porque ele não é engessado, ele não é protocolar, ele não é, sei lá, um procedimento de um piloto de avião, sei lá. Ele é uma curtição, o trabalho. Então, corre, relaxe, curta, dá risada, receba, abrace e tal. Então, isso é, de alguma maneira, você ter um protocolo, um treinamento, mas que ele te permite se soltar, assim, né? Sim. Eu acho que é esse balanço, assim. Seria uma diretriz, né, Beto? Então, algum tipo de direcionamento. Curta estar no bar, assim, né? Curta você... E aí até a energia mesmo muda, né? Tanto do bar quanto do atendimento. As pessoas percebem isso, que existe uma energia. Sim, muda o peso, né? Assim, tem muita coisa que a gente já fez ou aprendeu a fazer, ouviu pessoas fazendo, por exemplo... as pequenas punições, assim, uma listinha aqui de quebra de material para descontar, e não sei, sabe umas coisas assim que da miudez, assim, nada disso a gente faz porque acha que isso é quase uma perseguição, vai pesando, porque tem método, meta, e uma hora você fala, cara, isso incomoda. Imagino que deve ser tipo um jogador de futebol. Você treina, mas deixa o cara, se começar a pesar, você, porra, esmaga o cara, assim. Deixa um pouco livre, deixa jogar. Essa visão é boa, Beto. Essa visão é boa. Como é que você tem liderança em cada um dos seus negócios? Como é que você consegue conduzir a distância? Afinal de contas, se o Beto está em uma unidade do Madá, ele não pode estar no Sambiquira, por exemplo. Como é que você conduz isso? Não, cada restaurante tem um gerente, uma liderança. A gente tem sempre um na cozinha e um no salão, assim, né? O chefe de cozinha e o gerente.
tem todo. E agora a gente tem estudado até de trazer um desses líderes para ele ser o, digamos que o operacional geral, assim, né? Aquele que vai. Porque hoje quem faz isso sou eu. Eu tenho um sócio no Madá. Esse meu sócio faz no Madá, eu também. Mas nos outros eu faço. Então passo a noite, eu trabalho mais no carro do que no restaurante. Vou no outro. Entro, olho, tá tudo bem, falo com o cliente, sai. Às vezes preciso ficar mais tempo, fico mais tempo. E talvez a gente traga um desses caras para fazer essa supervisão geral, assim. Mas sim, tem ali os responsáveis. Que todo dia manda o fechamento, todo dia, toda quarta-feira a gente senta com todos os líderes numa reunião que começa às 2 da tarde, vai até às 5 da tarde, e pega os indicadores. Eu tenho uma central administrativa, né? Que tem recursos humanos, financeiro, comprador, tem comunicação e 2 estagiários. A gente senta tudo lá e aí, tá, como é que foi essa semana? Como é que tá a previsão pro final do mês? CMV nosso tá dentro, não tá? Por que não tá, né? Que nunca tá. Mas e aí é isso, e a conversa vai. Como é que, por que aconteceu tal, um detalhe com tal cliente, não sei o quê, como é que foi a cozinha? E aí a gente vai ali falando sobre tudo, assim. Muito interessante, essa é uma pergunta que os donos de restaurantes me fazem com muita frequência. Marani, como é que você consegue conduzir os seus restaurantes à distância? Eu também tenho uma estrutura parecida com o que você falou, Beto. Tenho uma gerente em cada um dos restaurantes, também tenho uma central administrativa com comprador, departamento pessoal e um departamento financeiro. Eu não consigo fazer reunião toda semana com os meus gerentes. A gente se fala muito por WhatsApp, se fala por videochamada e sempre que eu tô na minha cidade, eu tento me reunir presencialmente. Afinal de contas, eu tenho que pelo menos passar nos meus restaurantes, né? Às vezes os amigos falam assim, Marani, tive lá no seu restaurante e você não estava. E aí eu falo, se você quiser esconder de mim, é só você ir em um dos restaurantes, que eu não consigo ir mais nos meus restaurantes. Então, se a gente não criar essas lideranças que você falou, Beto, e se a gente não acompanhar indicador, dificilmente a gente vai conseguir chegar a bons resultados, né? O Terraço Pizzaria que eu conduzo são mais de 45 anos, são mais de 35 colaboradores hoje, a Francesinha com mais de 30 e mais de 13 anos, então é bastante desafiador, né? Quase 70 colaboradores e olhar isso à distância não é moleza, não. Beto, eu quero entender agora um pouco mais sobre como é que você define qual o momento de expandir, qual o momento de segurar, como é que você define estratégia de crescimento no seu negócio? Cara, não tem muito isso, assim, muito, para mim é muito intuitivo, vou fazer, assim, eu começo a fazer uma leitura do mercado, assim, por exemplo, né, se você olhar, existe uma diferença muito grande entre o Carlo, que nasceu como Forneria Copacabana, um restaurante grande, sofisticado e tal. Estou falando de 2014, a gente estava num momento econômico muito diferente. Sim. Em 2019 abriu o Madá, que é esse lugar que é improvisado. A gente não colocou um pingo de tinta, assim. Ele é a gente pegou um espaço numa loja, sublocou um espaço numa loja e fez ali, gastamos muito pouco. Nesse cenário, né, da economia, consumo estava reduzido, então tudo mais barato, as mesas sem toalha, guardanapo de papel, não sei o quê. Tanto que a gente queria servir a pizza em pratinho de papelão. Aí os clientes reclamaram tanto, a gente pôs o prato, né, de porcelana. Mas então eles vão tendo caras diferentes, assim. O último agora, que foi o Sambiquira, ele é daí outra coisa, também no centro, é um boteco barato para ter bastante giro. Cara, é assim, aí agora com esses negócios eu começo a olhar para eles e falo assim, qual que pode se expandir mais fácil? Você começa a fazer leitura, o que menor pode ir para esforço, bairro. né? Maior resultado com menor esforço. E pô, já tem um mecanismo funcionando bem ali e tal. Então, mas sim, uma coisa que eu tenho tentado fazer é isso, assim, é tentar olhar com um pouco mais de planejamento, assim, sabe? Daqui X tempo, eu com meu sócio, daqui X tempo, o que a gente quer estar de faturamento? Né? Que tamanho é esse? Porque até hoje foi no peitão, assim, olha, pô, aqui eu acho que é legal, né? A gente conhece a cidade, a gente circula na cidade e faz essa leitura. Sim. Abrir a trolha lá, né? E não fazendo essa leitura, não deu certo. Então, mesmo fazendo leitura, mesmo achando que ia dar, não deu.
vai ter que dar um momento, não deu ainda. Mas quanto aprendizado tem aqui, líder? Quando o Beto diz, eu abri a forneria Copacabana, um lugar mais sofisticado, um lugar maior, bastante desafiador para fazer esse negócio dar certo, e aí o Beto pensa de uma forma um pouco diferente em 2019, monta um negócio mais enxuto, um negócio mais improvisado e com toda a experiência que você tinha ali, a expertise, você com custo mais enxuto consegue fazer um negócio ser muito mais rentável. Então, esse é um ponto de partida importante. Quando a gente tem um controle de custos e principalmente quando a gente parte para um negócio com custo mais amarrado, a gente tem uma possibilidade maior de viabilizar esse negócio. Obviamente tem outras coisas que são muito importantes, mas olhar para custo é uma coisa, sem dúvida nenhuma, que a gente demora um pouco para aprender, né, Beto? Sim. Mas que é tão importante. Nem sempre um negócio que a gente vai colocar muita grana na concepção é um negócio que vai ter o resultado operacional que a gente espera. Já vi vários restaurantes com 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de investimento. Esse restaurante, em pouquíssimos meses ou até anos, esse restaurante fracassar. Então não tem muito a ver com o quanto a gente investe. São vários elementos para fazer com que o negócio dê certo. Né? Eu acho, cara, que a falta de recurso ela é mais certeira para fazer um negócio dar certo do que a sobra de recurso. Uhum. Acho que a sobra de recurso para montar um restaurante ela é ruim, na verdade. Ela a gente rasga dinheiro, né? Claro, ela exato, porque a falta de recurso te obriga a ser muito criativo e você colocar muita alma no negócio. Sim. Porque se você não tem um arquiteto que pode decorar das 1001 formas que ele quer, você vai começar a decorar com coisinhas que você vai achar numa feirinha, numa viagem, trazendo não sei de quem, ganhar um presente de alguém. Agora no Sambiquira eu fiz questão, até hoje eu tenho mais capital, mas eu fiz questão de falar assim, os quadros que eu vou colocar aqui são quadros, ou pendurar as coisas que eu ganho dos meus clientes. Então quando eu abri, eu escrevi assim na minha rede social, traga um presente agora para esse mês de inauguração e tal. E os caras vão trazendo, eu vou pendurando o que trazem. E vai ficando com uma personalidade o espaço. Então a sobra de recurso é muito nociva em muitos aspectos, eu acho, assim, especialmente quando não é do ramo a pessoa. Né? Pegou lá uma grana, não sei o quê, vou investir, o cara não sabe nada, e pega pessoa, né, arquiteto especializado, não sei o quê, mas não coloca a alma lá dentro. Tem que tomar muito cuidado com isso, eu acho. Assim. E às vezes o cara começa do nada, lugar pequenininho, não sei o quê, é tudo muito contadinho. Então o cara aprende na marra a fazer conta, velho. Né? Ele sabe, o aluguel tem que ser no máximo tanto, né? O aluguel e o custo com a lavanderia para os Guaraná, para alguma coisa assim, enfim. Então, para mim, acho que falam muito, né, sobre como investir, o começo do capital. Tal. Eu não acho que esse é o item principal. Não é o item da largada, o valor a ser investido. Você não tem, você pode começar um negócio de gastronomia. Sim. Nosso segmento permite isso, né? Desde fazer um quibe em casa e começar a vender. A barreira de entrada é muito pequena, né? Pequena, tanto que ele é super volátil. Muita gente entra e muita gente sai o tempo todo, né? Sim. O meu caminho foi inverso ao seu, Beto. No primeiro negócio, eu era funcionário da Vale, uma multinacional que faz extração de minério, né? Todo mundo conhece a Vale. Eu não tinha grana nessa época, eu tinha 1 ano de Vale e ainda jovem, gostava muito de farra. E eu torrava todo o meu dinheiro. E aí resolvi montar um negócio, pedir uma grana pro meu pai. Meu pai me emprestou nessa época 80 mil reais para comprar um negócio que estava quebrado, era uma pizzaria, chamava Tradicionalíssima. E eu comprei na mão de um francês e ele me emprestou um capital de giro. Então eu comecei muito pequeno, 19 lugares. E meu pai me disse, olha, você vai ter que crescer, senão você não vai ganhar dinheiro não. E aí, depois de 1 ano, eu consegui montar um segundo negócio e aí eu coloquei muito mais grana. Eu montei uma pizza em fatia no centro da cidade, mas eu escolhi os acabamentos mais caros, um granito lembro que custava mais de R$900 um metro em 2013. E o meu pai falou, Marcelo, você é maluco, ninguém vai entrar nesse lugar, porque não tem nada a ver com o que você está montando. Eu falei, pai, eu quero montar uma Disneylândia para os pobres, um restaurante de centro da cidade ali, onde tinha ponto de ônibus e tal, mas um lugar que fosse sofisticado. E o que aconteceu? Claro que deu errado, né, cara? No início, uma dificuldade muito grande, tinha uma pastelaria do lado, Beto. Todo mundo colocava o pezinho dentro dessa pizzaria,
tirava o pé e entrava na pastelaria. Que inibe, né? Você E eu inibe. falava, meu Deus. E aí eu estava inibindo. Eu não tinha a mínima ideia de que os clientes entendiam quando eles entravam que não era para eles. E aí eu comecei a conversar com as pessoas e perguntar, poxa, mas se você ia entrar na pizzaria, por que você não entrou? Ah, não, eu vou comer um pastel aqui porque é mais simples, mais barato, é rapidinho. E na verdade é que o lugar não era para Você podia fazer o preço igual do pastel, mais baixo até, o cara não entra. Que o cara não entra. O espaço assusta. Né? E aí depois eu coloquei um monte de faixa, eu deixei o lugar mais feio e aí a coisa funcionou. É porque, na verdade, não tem a ver com feio, né? Eu tô aqui fazendo uma brincadeira, mas essa simplicidade era necessária. E por que eu tô contando isso? Porque o dono de restaurante, o dono de um negócio de alimentação que está escutando a gente, precisa entender que o negócio dele tem que conversar com o público dele. O uniforme, o atendimento, a marca, tudo tem que ter uma conexão emocional com o cliente, mesmo que a gente faça isso no feeling, né, Beto? Senão simplesmente não vai dar certo. Então eu tinha muito mais grana quando eu montei o segundo do que quando eu montei o primeiro. E o primeiro deu muito mais certo do que o segundo. Tá vendo? A gente acabou de falar isso. O capital sobrando foi pior do que quando estava faltando. E no terceiro eu tinha mais capital ainda, que foi quando tudo deu errado. Mas no final tudo deu certo. Era só um aprendizado. Beto, você é um cara super, hiper, mega ativo nas redes sociais. Eu te acompanho. Eu adoro os seus posts, principalmente quando você coloca fogo no parquinho. Como é que é isso de ser ativo na rede social? Eu vejo que você brinca com os seus seguidores. Galera, hoje a trolha vai ser assim, a trolha vai sair rápido, a trolha vai ser isso, vai ser vai aquilo. Entrar. A trolha vai entrar. E não só com a trolha, né, Beto? Você também tem um posicionamento político que é bastante contestado nas redes sociais. Fala um pouquinho da sua presença nas redes sociais e o que isso contribui para os seus negócios. Cara, então eu assim, nada do que eu faço na rede social, na comunicação é pensado, assim. Tanto que eu apago vários, claro, eu vou lá, eu tô jantando com a minha mulher, assim, tá uns vinhos, começo a escrever um monte de coisa, às 3 da manhã eu acordo, olho e falo, caralho, vou apagar, apago tudo. Assim, cara, a rede social eu comecei a usar, como muita gente, lá no começo do Facebook, acho 2009, 2010, e eu tenho uma necessidade de me comunicar, assim, eu falo bastante, eu gosto de escrever. Antes do Facebook eu já tinha feito viagem de bicicleta, viajava de moto, eu fazia blog disso, então não existia rede social, mas eu fazia blog, escrevia. Então a rede social vem como um espaço para eu falar, me comunicar. Sim. Sobre qualquer coisa. Se eu gosto de pedalar, você até vê aqui a marca do sol aqui na minha mão, aqui, da luva, né? As duas. Sim, tem várias postagens de bike mesmo no seu Instagram. Eu posto pedalando, e posto brincando lá, tirando sarro da minha mulher, alguma coisa aqui em casa. Eu posto cozinhando, eu posto sobre meu trabalho nos restaurantes. E quando eu estou olhando o noticiário, vendo, escutando rádio, não sei o que, sobre o Brasil, eu posto sobre política. Né? E vou falando sobre política. Então, nada disso é planejado. Se fosse, talvez eu estaria até melhor na rede social, porque eu já tenho bastante hater, assim. Então, mas talvez tivesse um alcance maior, tivesse mais planejado, fosse um perfil de rede social mais decente. O meu é completamente aleatório, completamente. Ao mesmo tempo, eu tenho lá com 60 mil seguidores, mais ou menos. Desse jeitão tosco, fui engajando gente, as pessoas vêm e tal, daí muita gente gosta do posicionamento e compartilha da ideia política. Tem gente que não gosta e para de seguir, ou me xinga e tal. Mas acabei me criando uma comunidade, assim. Então, os restaurantes têm umas redes também fortes. O Carlo está com 50 mil seguidores, o Madá está com quase 50 mil também, o Sambiqueiro agora 20 mil, então também tem umas redes que funcionam bem. E isso para o negócio acaba ajudando. Muito. Eu sou boicotado por causa das coisas que eu falo de política, mas ao mesmo tempo tem muita gente que, como gosta do que eu falo, acaba compensando isso. Sim. Então é muito controverso mesmo, concordo, falar sobre política nas redes sociais, assim, é uma coisa, é um campo minado, é um campo incerto, mas eu levo a minha rede como eu mesmo, assim, eu não estou pensando no meu restaurante na hora que eu estou falando alguma coisa, nada, não penso isso aqui, eu estou falando sobre mim ali. Claro que o seguidor vincula, né? Eu não tenho poder sobre ele entender que aquele sou eu e meu restaurante não é meu restaurante falando de política, né? Meu restaurante é meu restaurante.
Mas eu, pessoa física, antes de ser dono do restaurante, sou um cidadão Claro. que tem opinião política Sim. e convivam com isso. Fazer o quê, né? Então, sei lá, assim, para mim é até um pouco recente esse negócio assim, de sofrer muito ataque ali e tal, e também tem muita gente que adora, que vira fã e tal. É meio, na minha cabeça, um pouco tumultuado isso, assim, é difícil entender, mas é isso, cara, assim, eu não calculo. Eu falo o que vem na minha cabeça, coisas que eu acredito mesmo. E aí falam assim, Beto, vale a pena? Essa pergunta é curiosa. Vale a pena você falar sobre isso? Você vê aí, está, né, estão te xingando e tal. Eu falo, cara, isso aqui está aqui dentro de mim. Se eu não fizer isso, eu vou contra o meu princípio. Assim, eu não estou sendo Seus honesto valores. comigo mesmo. Eu Sim. falo porque eu estou sendo honesto com as coisas que eu penso. Sim, e acho que E isso vale a pena, eu preciso ser honesto comigo. Isso vale a pena ser E honesto. acho que você tem que continuar falando. Eu adoro sua rede social, adoro sua forma de expressar. Acho que a gente precisa sim se posicionar. Acredito muito que as pessoas precisam ser mais autênticas. A sua autenticidade é alguma coisa que inspira outras pessoas. Então, acho que você deve continuar. E falando um pouco sobre redes sociais, que é algo que eu entendo bastante, eu quero te dizer que quando você tem hater, quer dizer que você está fazendo um grande trabalho. Então eu tô Quer bem... dizer que tem pessoas que estão notando o seu trabalho, que se importam com o seu trabalho. E se você está sendo contestado, quer dizer que você está fazendo um grande trabalho. Então, continue. Que bom ouvir isso, velho. E deixa os haters falarem. Falem bem. Aquela máxima, Beto, é uma grande verdade. Quero contar isso para as pessoas que estão nos escutando. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. E aqui eu estou falando de negócios, tá, galera? Eu sei que tem muita gente que vai falar, Marani, eu sou um cara mais da minha, eu não gosto tanto que falem de mim ou da minha vida, então não coloca a boca no trombone, porque de fato as pessoas vão falar, isso vai gerar vários comentários, mas falando de negócios, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Muitas vezes a gente confunde o posicionamento político ou qualquer outro posicionamento. Poxa, se eu falar isso aqui, as pessoas vão me boicotar e não vão mais ao meu restaurante. Mas a grande verdade é que, assim como o seu nome já virou matéria de jornal aqui em Curitiba, que eu já vi, empresário Beto se posiciona em tal coisa e acontece isso. A notícia vai correndo, as pessoas são curiosas, e aí o cara pergunta, pô, você viu lá o que o Beto falou? Dá uma olhada nesse link aqui. Não, eu sou briga de almoço de família. Eu tô aqui com a minha família, estão brigando por causa de vocês, os caras me escrevem. Então é isso, e aí às vezes o cara não conhece o Madá ainda, não conhece o Sambiquira, não conhece o Carlo, e de repente ele vai ter aquela curiosidade de saber quem é o Beto, que o Beto existe. Então, verdadeiramente falando de negócios, eu acredito que faz muito sentido, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Beto, você acredita no Brasil? Você gosta do que está acontecendo no Brasil? Eu vi uma postagem sua falando que o Brasil está dando certo. A gente está gravando agora, as pessoas podem escutar isso depois, mas hoje é dia 19 de janeiro de 2024 e a gente tem aí um pouco mais de um ano de governo e a gente tem muita coisa que aconteceu nesse último ano. Queria saber se você acredita no Brasil, se você acredita na economia que a gente tem hoje e qual que é a sua perspectiva. Eu acredito no Brasil, eu gosto, eu acho que a gente sempre compara, é natural comparar com os melhores países, né? Sim. E a gente deve ficar atrás em muitos aspectos dos melhores países do mundo, mais desenvolvidos, né? Pegar os países nórdicos, sei lá, né? Desenvolvimento humano, essas coisas assim. Mas quando a gente faz uma comparação global, talvez, né, com todos os países do mundo, acho que o Brasil é um país excelente, assim, né? A gente tem uma solidez na nossa democracia, aparentemente, assim, isso é super importante, eu acho, para nossas vidas. Agora, assim, sobre economia, essas coisas, é muito complexo sempre. A gente sempre espera mais. A gente sempre espera que o governo faça mais com o imposto que a gente paga. A gente sempre espera pagar menos imposto e que o governo faça mais com o imposto que a gente paga. A gente quer isso sempre, né? Sem dúvida nenhuma. Mas assim, eu sinto que é uma normalidade da política, assim, sabe? Acho que são tantos desafios, eu sempre penso assim, mas se eu estivesse lá, né? Sim. Cara, eu acho coisa muito desafiadora. É muito mais difícil do que tocar 10 restaurantes, na minha opinião. É verdade. Você conseguir compor, porque lá você não manda ninguém embora. Você tem que compor com o legislativo, com o legislativo principalmente, né? Você tem que compor política. E não assim, não quero mais você, troca com outro aqui que a gente resolve desse jeito.
Isso não seria democracia, né? Isso a gente faz no nosso trabalho. Então, de um modo geral, assim, eu gosto. Gosto, sempre quero que melhore, sempre acho que pode melhorar, eu tenho minhas coisas que eu brigo aqui e tal, mas acho que tá bom. Acho que tá bom. Eu também acho. A gente teve números bastante animadores no último ano. A bolsa bateu recordes, o dólar caiu, a inflação caiu, os juros caíram. Eu acho que esse ano a gente vai fazer muito negócio. Eu acho que quem tiver preparado, porque na verdade, Beto, essa é a minha opinião, a maioria dos restaurantes que quebram no Brasil tem muito mais a ver com o despreparo do empresário do que com qualquer outro fator. Então eu acredito que quem estiver preparado esse ano, na verdade a gente nunca está preparado, mas eu estou muito mais aqui voltado à energia que a gente coloca nos nossos negócios, a fé que a gente tem, o bom ânimo que a gente tem de conduzir os nossos negócios, as pessoas que estiverem dispostas de verdade a se entregarem nisso e a trocarem mais, a conversarem mais, a buscarem mais ajuda, tem uma oportunidade muito maior de fazer com que os negócios sejam melhores do que eles foram. Né? E assim, eu acho que desde que eu acompanho a história do meu pai no trabalho e tal, sempre tem crise, cara. Né? Sim. A inflação lá de 1980, 90, aí vem plano real, aí vem guerra no Golfo, não sei o quê, crise mundial que quebra da Bolsa de Nova York, afeta aqui, daí pandemia e tal. Você vê, a gente falando de quantas coisas, né? Uma crise interna, uma crise externa, um negócio de uma guerra, depois uma crise sanitária. São crises que não tem a ver só com a economia e tal, e só com política, e tem a ver com outras coisas. No meu ponto de vista, quem sobreviveu na pandemia, que é a mais recente, que a gente passou, a crise mais recente, mais forte, talvez a gente passou, é quem tinha capital de giro. Verdade. Você podia inventar o que fosse durante a pandemia. Porra, eu fui bem no delivery, legal, beleza, isso ajuda a salvar. Mas o salva-vida mesmo, assim, a boia de verdade, é um capital de giro. Eu acho que a gente tem que estar preparado sempre para a crise. Sim. O meu negócio está bem aqui, funcionando, e eu tenho um bom capital de giro, porque se der uma merda amanhã, sei lá, daqui um mês, 5, sei lá, eu estou preparado para passar por isso. Então, é andar com salva-vida sempre. Vamos supor que a gente está com o nosso negócio, é um barquinho no meio do mar, assim, você tem que andar com salva-vida, velho. Sim. Não adianta andar sem isso. Que é o que salva mesmo, né? Então, sempre pensando em cenário de crise. A gente, nesse momento, talvez não tenha uma economia bombando, tem uma economia uma crescente pequena, pelo que a gente está acompanhando. Então, o mercado está parado, não está superaquecido. E a gente não está em crise. Não tem uma crise evidente, né? Mas tem que pensar que ela pode vir de qualquer lugar. Da China, dos Estados Unidos, sei lá de onde, pode acontecer alguma coisa e de repente você tem que estar preparado com caixa. Essa foi uma pergunta que eu fiz. Logo quando a gente passou as eleições, o Lula venceu, eu fiz uma pergunta para o meu pai. Falei, pai, o Lula ganhou e agora? O que você acha que vai acontecer? A resposta dele tem um alinhamento muito grande com o que você trouxe, Beto. Ele falou assim, meu filho, eu passei pelo governo Sarney e sobrevivi, passei pelo Collor e também sobrevivi, passei Lula, Dilma, Fernando Henrique, passei pelo Bolsonaro, passei pelo Temer e nada disso quebrou meu negócio. Então vai ser mais um que a gente vai ter dificuldade, vai ter algumas facilidades, algumas coisas boas vão acontecer no governo e na economia, outras coisas desafiadoras, e a gente vai ser testado. Então, no final das contas, é bem isso, né, Beto? Que sempre vão existir crises. O que a gente tem que estar é cada vez mais preparado. O que você falou, essa responsabilidade do empresário, muitas vezes, criar um caixa, né? E não entender que a empresa dele não é um caixa eletrônico para ele ir ali sacar o dinheiro toda hora. Pô, apertou, eu vou no caixa. Tem um boleto da escola, eu coloco para meu restaurante pagar e eu faço... É o começo do fim, velho. É o começo do fim. Acabou. Então, se a gente não tiver ali uma disciplina e um conhecimento de gestão financeira, certamente a gente vai passar por muitos apertos e muitas dificuldades. Eu estou de acordo com você. Beto, a gente já vai caminhando para o final. Passou voando. Eu acho que eu vou ter que gravar uns 3 podcasts com você para a gente saber mais sobre a trolha, para a gente falar mais sobre alguns outros assuntos que eu quero te perguntar. Mas vamos entender aqui agora, então, já que a gente está caminhando para o final, o que você projeta para o futuro? O
que você espera do futuro? Ou de fato, voltando um pouquinho na sua fala, você vai entender o mercado, vai ter o feeling e a partir disso você vai decidindo. E mais uma coisa, o Beto como professor, como um cara que ajuda o mercado da gastronomia a crescer, o que você pensa disso para os próximos anos? Cara, assim, acho que eu estou vindo agora de uma fase aqui que eu abri 2 negócios no passado e acho que a gente vem cansado da pandemia ainda, sabe? Muito exausto com isso. Sim. Que, assim, o futuro próximo para esse ano, eu vou ampliar 3 negócios, reformas internas, Sim. Não é investimento num negócio novo. Então o Sambiquira vai crescer, o Carlo também, eu vou fazer um café dentro dele, e o Madá, a gente pegou um espaço maior agora, vamos reformar. E tô nisso, assim, sabe? Eu tô curtindo esse momento de fazer essas coisas. Uhum. Eu acho que mais longo prazo, assim, é escolher uma dessas marcas e acabar expandindo para outros lugares da cidade, talvez fora daqui. Muita gente procura a gente para abrir negócio fora. E eu não tenho coragem ainda. Assim, eu falo, cara, eu não tenho estrutura suficiente para ou coragem, ou loucura suficiente, não sei, para sair de Curitiba. Mas acho que isso pode pintar. Assim, eu não tenho nada disso programado de fato. Aí você perguntou. Inclusive, tem outras coisas que eu até converso com meu sócio bastante. Assim, talvez não seja daqui 5 anos, a gente vai pensando daqui 4, 5 anos, pensar em negócio novo, talvez não seja mais restaurante, talvez a gente possa fazer uma indústria de alimentos. Sim. A gente gosta de pensar em indústria de alimentos, mercado de bairro, assim, para. Eu não sei mesmo, assim. Por enquanto, restaurantes, eu vou fortalecer esses 3, vou trabalhar essas marcas e tal. E talvez expandir, né, alguns deles, assim. Enfim, daí você perguntou outra coisa e eu esqueci. O Beto como instrutor, como professor, como uma pessoa que ajuda a gastronomia do Brasil crescer no que tange a educação. O que você pensa sobre isso? Tipo educação do Brasil, assim? Não sei. Educação que você traz tanto nas suas redes sociais, como instruindo outros donos de restaurantes a começarem, a acreditarem no negócio deles. Cara, sabe que esse negócio de... Eu sempre senti que tem muita gente que quer entrar nesse segmento e tem assim, pouco conhecimento. Sim. Muito pouco conhecimento. Se encanta com o negócio. Sim. E muita gente me procurar para falar sobre... Vou abrir, o que eu faço? Qual é o caminho e tal. E eu notei que eu tinha esse conhecimento, né? A gente vai detendo esse conhecimento por ter experiência, por ter passado, por ter estudado. Estudei gastronomia, estudei administração de empresas e tal. Então eu tenho uma formação que não só na prática, mas também formação acadêmica para isso, né? Então eu tenho isso. Enfim, eu falo, pô, mas não só eu. Tem vários amigos meus que me inspiram, que essas pessoas que estão procurando conversar comigo para saber mais, poderiam falar com eles. E nesse entusiasmo, agora te respondendo, de fazer essa formação e capacitação de pessoas que vão entrar nesse segmento, a gente criou o Fórum Tutano, né, que é um evento de debate e tal, para que essas pessoas que detêm conhecimento troquem conhecimento com esse público de estudante ou de um cara que vai empreender pela primeira vez, ou o cara que trabalha nisso e está querendo saber mais e tal. Que é o que você faz, eu acho. Você faz esse trabalho com uma forma um pouco mais específica, voltado mais para gestão de restaurantes, né, empreendedorismo e tal. E a gente faz acho que a gente foi para um caminho um pouco mais genérico de várias vozes falando sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, sobre urbanismo, que envolve o segmento, que é também uma maneira de formar as pessoas que querem entrar nisso. Então eu acho, tanto que eu admiro muito o trabalho que você faz por isso, assim, é uma capacitação para esses caras que estão entrando aí, para que o negócio dure mais 6 meses, 2 anos, sei lá. Que é um pouco o que a gente faz lá. Então, a educação de modo geral no Brasil eu espero que melhore, a gente sempre espera isso, né? Que as escolas melhorem, que tem mais investimento e tal, mas é algo que está muito longe do nosso alcance para poder transformar. Agora, se a gente faz isso aqui, que vai para o teu canal, faz o teu evento, faz o evento do Festival Tutano, Fórum Tutano, compartilha nas redes sociais algum conhecimento, faz vídeo e tal, é uma maneira de ir formando, né? A gente está dividindo experiência, dividindo conhecimento, técnica de trabalho
e as pessoas estão formando com isso, né? Sem dúvida nenhuma, e é uma grande responsabilidade nossa, né, Beto? Eu considero uma grande responsabilidade, uma missão, esse trabalho que a gente faz, e é isso que a gente vai continuar fazendo. Agora, deixa uma mensagem para o dono de restaurante que está te escutando agora, Beto. Se você pudesse chegar a todos os donos de restaurantes, o que você traz de experiência, o que você traz de uma mensagem final para essas pessoas? Eu acho que, assim, apesar de ser difícil pelo volume, a carga de trabalho que tem, eu acho que é um lugar que é possível curtir, assim. Eu vejo muita gente se lamentando de ter restaurante. E eu tava entrando num caminho assim, sabe? Puta, restaurante, esse peso, isso aqui, tá. E eu falei, eu não posso passar minha vida assim, cara, me lamentando de ter um negócio. Sim. Só porque ele me dá dinheiro no final do mês, né? Quando dá, né? Mas não só por isso. Tem que ser um negócio que eu curta, velho, sabe? Sim. Então eu fui moldando também minha cabeça para entender que, cara, eu posso curtir ter o meu restaurante. Uhum. Então eu acho que o nosso segmento ele dá isso pra gente, assim, minha mãe fala assim, ele dá ouro, mas tira o couro, né? Ele dá trabalho, dá ouro, mas ele dá trabalho, mas ele também dá essa possibilidade de você curtir, receber gente, as pessoas vão lá. É um prazer imenso você receber alguém no teu negócio. É verdade. O cara veio aqui. Imagina, tanto lugar pro cara, o cara Tanto veio lugar. É. O cara tá em Curitiba, uma das cidades da melhor gastronomia do Brasil. E aí ele escolheu o seu Vem restaurante. no meu restaurante, cara. Porra, abraço, né? Gostoso isso. É verdade. É incrível mesmo. Essa da sua mãe também é uma boa, porque a verdade é a realidade da maioria dos donos de restaurantes, né? Ele dá o ouro, mas tira o couro. Mas realmente não precisa ser necessariamente assim, e a gente tá descobrindo isso a cada dia, como conduzir restaurantes sem que a gente seja escravo desse negócio. Beto, onde as pessoas te encontram? Qual é o seu arroba lá no Instagram? Qual é o arroba dos seus restaurantes? Deixa aqui, a galera vai querer conversar com você, vai querer te conhecer melhor. O meu é @Beto Madalosso, com 2 S, né? Beto Madalosso, tudo junto. Aí tem o Carlo Restaurante, que é, né? Carlo Restaurante, tudo junto. Madá Pizza Vinho, tudo junto, Madá Pizza Vinho. E o outro é o Sambiquira Curitiba. Isso. É muito nome, hein, Beto? Não, e aí tem o Magrela Café, que eu vou abrir, Magrela Underline Café, que é esse que vai entrar dentro do Carlo. E o Trolha, né? Trolha Underline. O Trolha é legal também. O Trolha, a gente vai falar dele no próximo podcast. Eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, Beto. Sei que seu tempo é concorrido. Obrigado pelo carinho de ter tirado um tempo e vir aqui gravar com a gente. E obrigado aqui, então, pela sua presença. Valeu, obrigado. Prazerzão, obrigadão. Líder, para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, tchau.